A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça Sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos, notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Culto presencial do Jardim Paulista, neste dia 21 de junho de 2025, aonde foi pregado pela guia do Espírito Santo Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 31. Nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo. Irmão, culto glorioso, maravilhoso. Irmão, nosso querido irmão Paulinho, 90 anos, pregando a palavra de Deus, Deus se usando do seu servo. A Irmandade já tem aquele carinho imenso com o nosso irmão Paulinho, né? Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá? Deixa aqui os seus pedidos de orações, viu? Vamos lá. Hino 286, 286. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ele lhes disse: os dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. E vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Eu vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém. Estavam contendendo numa disputa para saber quem era o maior. Todo mundo geralmente procura ser o maior. E clamam e lutam, se sacrificam para ser o maior. Mas poucos querem ser o menor. Poucos lutam para ser o menor. Aqui não se diz em bens materiais, em posição social, em materializado, dinheiro, posições. Aqui se diz no caráter, na humildade, na mansidão, na igualdade, primeiramente de seres humanos. Somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Pode ser menor na instrução, no conhecimento, nas riquezas, na saúde, no físico, mas na alma, no ser humano, naquele que Deus criou a sua imagem e semelhança, Ele fez com que nasçam todos iguais, nos direitos, nas obrigações, naquilo que ele deve fazer para a sociedade, o que a sociedade deve beneficiá-lo também, que faz parte de uma sociedade, e na parte do caráter, da dignidade, da soberba, do orgulho, do convencimento, do ego elevado, que quer ser maior do que os outros. E muitos também querem que até que Deus ame mais ele do que os outros.
E Deus ama todos nós igualmente também. A salvação está dirigida a nós com poder, virtude. A despensa está aberta. O vestido é igual de salvação. As promessas são iguais. Sede-me fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor nos ama a todos. Agora tem a obediência, tem a humildade, tem a mansidão, tem a sujeição, tem a obediência da palavra. Será que Jacó amava mais José do que os outros? Amava igual. Mas Jacó merecia. José, um carinho, uma atenção. Era chegado ao seu pai, a obediência. Era obediente. Seu pai confiava nele. Se manifestava uma amizade maior. Porque quando tem amizade, tem amor, tem submissão ao superior. Há um diálogo, há uma conversa, há um entrosamento de opiniões que não tem com os outros também. Que tem filhos que é seco, não conversa, não ama o pai, na altura do pai ama ele, da mãe. Então fica não esquecido pelo pai. E a pessoa se retrai e se sente inferior. Hoje Deus manda essa palavra, não tem ninguém inferior aqui, somos todos iguais. Procure aquela capa de... Quantas cores tinha? Não fala as cores, fala? 7 cores. São os dons de Deus. É o Espírito de Deus. São a manifestação do Espírito Santo nele. Aquele que busca a Deus está sempre aos pés do Senhor, em comunhão com o Senhor. Eu não quero ser grande diante do povo, não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que o inimigo da minha alma. Quero ser maior do que a minha luta, a minha espera, a minha tentação. Quero ser maior do que a minha adversidade, maior do que a minha incredulidade, a minha pouca fé. Mas quero ser bem pequenininho, porque eu sei que tu me enxergarás. Tu verás a minha humildade, a minha mansidão, a minha caridade e a minha busca também. Porque arrogância não se apresenta diante de Deus. Nem o ego, nem o orgulho, nem o convencimento, nem a acepção de pessoas pelo dinheiro, pela fama, pela glória, pela posição. Nenhum é maior que o outro. Somos todos iguais. Quantas vezes o Senhor me deu de dizer, eu estava passando uma luta muito grande, fui muito humilhado e acabei cedendo à tristeza, à angústia, à aflição, o abatimento, e o Senhor falou no meu coração, levanta, toma a tua coragem e anda. Você não é maior do que ninguém, mas ninguém é maior do que você. O Senhor me revelou esta palavra, queridos irmãos. É um assunto só, mas esse assunto puxa o caráter, a dignidade, a formação humana, a formação do caráter, a compaixão, o amor, a compreensão, o entendimento, a sabedoria, como tratar, como amar, como se dar, como se receber, como se calar, quando se calar e quando se falar. Muitos falam com grandeza, com soberba, para humilhar, até o sim, 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 então faz, sim, então te dou. Sim, você merece. Eu vou te dar com amor, com carinho, com respeito.
E às vezes, não tem jeito, espera mais um pouco, tenha paciência, vamos se preparar mais um pouquinho, você vai receber sim. São tão diferentes, irmãos. São tão diferentes. O trato, o amor, o carinho, na família, na igreja, no trabalho. Vira arrogante, antipático. O que mais? Insuportável. Insuportável. O quê? Insuportável. Eu, quando começava a falar muito com a Augusta, e queria ensinar muito ela, e corrigir, ela falou para mim, você sabia que acho que a pior coisa, acho que tem em família ou na convivência, a pior coisa que tem é morar com um gênio. Morar com uma pessoa muito sábia. Nunca mais falei nada. O arrogante acha que sabe tudo, pode tudo, sabe ensinar tudo. Quando os outros falam com ele não está ouvindo, ele está pensando o que ele vai falar. Então, irmão, hoje Deus vai pôr tudo nós no mesmo nível, que somos todos iguais. A despensa do Senhor está aberta. Quem trabalha mais precisa comer mais, gasta mais. O cavalo que fica no pasto e não trabalha, o pasto é suficiente. Mas o cavalo que trabalha precisa uma ração, precisa um feno, precisa um tratamento melhor. Ele se gasta, ele se dá, ele se entrega, ele se esforça. E o cavalo acaba amando o patrão, amando o seu senhor. E o cavalo sabe quem sobe em cima dele. Ele sabe se tem medo, se não tem medo. Se sabe se é adestrado, se não é adestrado. E o cavalo na luta, ele se põe na frente da espada. Certo? Mas não vou falar. Mas tem animal que foge. Né? Assim também tem aqueles que se esforçam diante de Deus. Você veio pedir algum dom hoje? Se esforça que Deus vai te revestir de dons maravilhosos. Aquele que se julga maior, ele está sempre satisfeito com o que ele tem. E o que se julga menor, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele quer sempre mais humildade, mais pequenez, mais benção de Deus. Mais segurança nos seus atos também, e na sua fé também, irmãos, que vale a pena ser humilde, vale a pena se humilhar. Quem se humilha, Deus exalta, quem se exalta, Deus humilha. E o soberbo já pensa que tem tudo, hoje eu sou grande e não preciso de nada, quando ele precisa de tudo, precisa se transformar num ser dócil, amoroso, misericordioso, caridoso, amoroso. Não tem mais palavras. Acabou as palavras. É ação. É a ação. É a ação. Acabou as palavras. O amor fica na palavra, o amor fica na escritura, o amor não fica nas ações. As ações falam mais do que eu te amo. Muitos casais dizem, eu te amo. Ama nada. Se amasse, estava servindo melhor. Fazendo mais carinho, mais amor. Mais unidade com a família. E às vezes, quando a pessoa vem conversar com você assim, olha, eu vou te falar isso porque eu te amo. Fuja dele. Conversa fiada. Vou te falar isso porque você precisa ouvir. Isso me dói no coração, mas você precisa saber. Você precisa ouvir. Essa é a conversa de quem te ama. Quem te ama não fala os teus defeitos para os outros.
falar para você. Amigo não entrega o amigo. E se alguém que diz que foi teu amigo e hoje não é mais teu amigo, nunca foi teu amigo. Amigo é até a morte. Amigo não é intencional, não é proposital. É amizade, é o amor, é a camaradagem, é companheirismo, é a confiança. Tem outra palavra que eu não me lembro. O casal também precisa ter isto. Afinidade. Afinidade de alma, de espírito, de inteligência, de pensamento, de ideal, de busca, de finalidade. Buscar a finalidade de buscar os mesmos requisitos, que é a humildade, a mansidão, a obediência, a santificação, para um dia poder dar a coroa da vida eterna. E hoje o Senhor manda esta palavra. Ações, irmãos. Ações. Meu marido, minha mulher. Tem pessoas que quando morrem, a minha mãe me contou que tinha uns parentes tão ruim, que a esposa deles, quando ele morreu, para chorar, elas punham uma cebola no lenço, assim, passou para chorar, que não conseguia chorar. Que na hora que está lá no caixão, meu amor, te amo, aí vem os arrependimentos. Vamos nos amar, nos honrar, vamos nos igualar uns aos outros com amor, carinho, com fidelidade. Não sou maior que ninguém, ninguém é maior do que eu. A despensa do Senhor está aberta. Os dons é para todos, a virtude é para todos. A grandeza não é só de um. A grandeza de Cristo é só dele, de Deus. E o Espírito Santo como instrutor, como iluminador, como dar revelações e assim por diante, a palavra, visões e assim por diante. Mas, irmãos, nós somos todos iguais. Não é porque você se veste bem, você é melhor do que os outros. Não é porque você ganha melhor que os outros, você trata bem tua empregada também, trata bem teu empregado também. Tem gente que na doméstica o patrão come filé mignon e dá sardinha em lata para os empregados. Se Deus está falando é porque tem necessidade, viu, irmãos? Tem muita gente assim, ó. Não abre a mão nem para o Senhor na coleta. Como é bom, irmãos, nos sentir iguais. Podemos falar, podemos nos abrir, podemos chorar uns com os outros, enxugar as lágrimas uns dos outros. Se você vai chorar num soberbo, eles vão caçoar de você. Ele vai gostar que você está sofrendo. O humilde, o pequeno, chora com você. Passa fome com você. Divide com você. Eu ia fazer uma viagem, no século passado. E o Senhor me mostrou a viagem e eu não tinha dinheiro. E o Senhor falou, vou preparar. Aí vem um irmão de fora, milionário. E depois do culto ele veio me saudar, ele veio com a mão fechada. Eu falei, glória a Deus. Vai sobrar até para a pamonha, falei mesmo.
Ele me pôs uns 50 reais na mão, irmãos. Naquela época não era real. Mais ou menos. Não vai dar para pamonha. Aí veio uma irmãzinha que é doméstica. Veio com a mãozinha fechada. Eu falei, se aquele deu 50, aí vai dar 5 reais. Ela me deixou 500 reais na mão, irmão. O pequeno sente a necessidade do pequeno. O grande não sente a necessidade do pequeno. É pequeno demais. Vamos sair pequenininho hoje. No ego, no orgulho, na soberba, na grandeza humana. Vamos sair revestido de Cristo, com poder e virtude. Sair pequenininho perante os outros também. Mas perante o inimigo, um gigante. Um adversário à altura do inimigo. Munido das armas necessárias, da luz, do entendimento, da sabedoria, da compreensão e da pequenez também. Porque tem momento que o grande não precisa nem de Deus. Eu nem estou precisando de Deus. Não venho na igreja. Eu vou faltar. Não preciso. Vou fazer o que na igreja? Tem dinheiro, tem tudo. Tem lancha, tem isso, tem aquilo. E o pequenininho, Senhor, preciso de Ti. Preciso ir na igreja. Preciso congregar. Preciso me alimentar. E aquele que é pequeno sofre também a humilhação dentro da casa, dentro da família, diante do esposo soberbo, orgulhoso, pensa que é grande, pensa que é maior, pensa que... Eu vou falar uma coisa aqui que... Aleluia. Vou falar uma coisa aqui. De casal. Tem marido que pensa que merecia uma esposa melhor. Ama tua esposa. Não faça ela menor que você. Seja igual a ela. No amor, no carinho, no afeto, na submissão. Eu devia ter casado com uma melhor. Uma irmã, meu marido, eu devia ter casado com outro, viu? Mas diante da doutrina, não é ele que tá fora, teu sentimento que está fora. Se você crê, essa palavra cura essa enfermidade imoral no teu coração. Está certa esta palavra. É fiel, é verdadeira. Às vezes também o patrão também, por o irmão ser humilde, por o empregado ser humilde, submisso, e está ali, e pensa que é superior que o empregado. Você tem mais dinheiro, mas você vai morrer, vai feder que nem o pobre. Vai feder, o bichinho vai comer você também, se não for cremado, né? Vai comer você também o bichinho. Você vai virar pó. E essas coisas não se ouvem na igreja, né? Eu fui no interior e eu estava pregando. E falou... Não sei o assunto, a palavra que veio, mas falou o assunto do empregado que não trabalha. Que não trabalha, o senhor falou, você não merece nem o salário mínimo. Está se queixando do ordenado. E tinha um irmão lá, com a família dele, começou a dar glória. Aleluia! Glória a Deus! Aí a palavra inverteu, falou, e você que é patrão, que paga mal os teus empregados? A igreja inteira deu glória a Deus. Depois, quando eu fui ver, era um fazendeiro, a maioria lá era empregada dele. São coisas, irmãos, que está no assunto da palavra. São assuntos simples, simplórios, mas fala a verdade, é ação do amor, é ação do amor.
O amor não é só palavra, é sentimento, é caráter, é dignidade, é sublimidade. O amor não é para falar te amo, é praticar o amor, executar o amor, manifestar o amor, fazer sentir o amor, beneficiar com o amor e ser beneficiado com o próprio amor, porque o ódio alimenta o ódio, a morte, a desesperação. E o amor, irmão, alimenta a fidelidade, a caridade, a prosperidade. E hoje Deus vai tirar toda a soberba do nosso coração. Você e eu e nós, Senhor que diz, nós não somos nada. Mas o Senhor ama esse nada. O Senhor ama o que não é nada. Mas despreza o soberbo, o convencido, o que faz acepção de pessoas principalmente. Vamos sair daqui hoje com a humildade. Procure a humildade. Nós procuramos grandezas, mas ninguém busca a humildade, a mansidão. Me faça humilde, me faça manso, me faça pequeno. E o Senhor diz aqui, porque também não é, porque aqui o Senhor diz, o menor entre vós é o maior no reino dos céus. Não queremos ser maior, nem na terra, nem no céu. Queremos ser igual a todos. E esta palavra hoje, irmão, e diz aqui, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. E vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Mesmo quando foi insultado, mesmo quando foi crucificado, Jesus não mostrou sua grandeza, sempre mostrou sua servição, sua servidão. E ele diz aqui, o que serve é menor do que o que é servido. E ele diz aqui, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e como quem serve. E ele disse aqui, eu porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lavou os pés dos discípulos. Acharam um escândalo. É demais que tu se humilhes assim. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. Está vivendo dentro de um homem aqui na terra, um homem chamado Jesus, mas tu és Deus. Vai lavar os pés? Vai se humilhar tanto? Humilhar o pé e morrer na cruz. Qual que é o pior? Calma. Calma, tenho que me humilhar mais, tenho que me ser menor ainda, tenho que estar na mão de homens ímpios e pecadores, tenho que me fazer de pequeno para eu ser grande para salvar a tua alma. E ali, irmãos, sacrificar o Filho de Deus, não é verdade? Sabemos que ele foi sacrificado, sabemos que ele foi martirizado. Ele foi martirizado. Irmãos, tem um moral na morte de Jesus. Tem a parte do moral. Tem a parte de moral. Só os piores bandidos. Só os piores assassinos, só mesmo os bárbaros que eram crucificados. Tem moral aí, vai ser crucificado.
como um deles, como um marginal, um pecador, um assassino. É o moral também aí. Porque, vamos dizer, mata ele com uma espada, mata ele com uma forca. Não, na cruz, a morte de cruz era vergonha até para os envergonhar, porque não tinha vergonha na cara. Vocês estão entendendo essa palavra nesse momento? Foi moral. Poxa, eu vou morrer que nem um marginal, que nem um assassino, que nem um criminoso. Nasci puro, vou voltar puro. Por que mal vocês estão me condenando? Só fiz o bem. Mas não quiseram ouvir e morreu ali. Tem o moral das histórias, irmãos. Tem a moral do homem, a moral da mulher. Às vezes você trata um ser humano como um animal. O animal não tem passado, tem o presente, não tem alma. O homem tem um passado, a mulher tem um passado, tem uma construção, tem um legado. Quando você ofende o homem, ofende a mulher, você está ofendendo todo o legado que ele deixou. Está certo ou está errado? A história do homem, a história da mulher. O que ele fez? O que ele produziu? Não. Está tudo derrubado. Não é assim, irmão. Temos que ver o moral do homem. Moral da sentença. Talvez uma palavra acaba com o moral da pessoa. Não é só um moral de caráter, dignidade, hombridade, justiça. É o moral do ânimo, da coragem, da virtude, do desprendimento, de servir a Deus com alegria ou viver com alegria. Abaixa o moral, a pessoa perde as forças de lutar, de ter um ideal. E com a humilhação a pessoa vai perdendo as suas origens. E se ele dá ouvido, ele se torna o que a pessoa quer. Se você quer me entristecer e vai me ofender, eu vou me entristecer, porque a minha tristeza te alegra, dá um glória a Deus. Eu vou dar risada na tua cara. E quando foram dar vinagre para o Senhor, naqueles vinagres, irmão, eles usavam umas drogas naqueles vinagres. Eles davam para amenizar a dor. Jesus Cristo rejeitou a dor. Rejeitou, quis sofrer a dor. Como a mulher sofre a dor de parto. E hoje Deus está mandando esta palavra. Não vamos prolongar ela porque é cedo. Vocês vão dormir mais cedo hoje. Vamos voltar um pouco para agora, nesse instante, no Brasil, no mundo. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Entenderam moral? Na escrita, na interpretação, vocês são maior do que prega.
Vocês sentam na mesa e comem e bebem. E o servo de Deus tem a responsabilidade da palavra. Então vocês são maior. E muita gente quer ser servo. E quando vira servo, vira soberbo, orgulhoso, convencido. Amante da grandeza, da glória do homem. E o servo tem que ser pequeno, que nem a igreja pequena. Ninguém. A máxima da vida espiritual, principalmente espiritual, e dentro do Evangelho de Cristo, da graça de Deus, ninguém só dá. Ele tem que receber. Tem que receber para lhe dar. E os grandes não querem receber. Vamos receber todo o amor, o carinho, o afeto, a palavra de Deus e dar graças a Deus de ter oportunidade de sentar na mesa do Senhor e imaginar neste momento, vai finar a palavra, imaginar nesse momento sagrado para mim, pregador, é sagrado para mim, me pesa, me custa, me faz chorar. Estou achando as palavras. Me faça nesse momento, povo, não ver um homem na frente, mas ver Jesus Cristo, em espírito e em verdade, falando pelo Espírito Santo. Ver o homem, mas pela palavra, pela comunhão, pelo peso das palavras, pela gravidade das palavras e pelo efeito da palavra. Vocês têm que dizer, é Jesus Cristo. Estou ouvindo Jesus Cristo pregar, ou não é assim? Deixo-vos a minha palavra. Não premediteis o que haveis de falar, porque na hora o meu Espírito falará por vós. E um dia vocês também que estão sentados, terão a responsabilidade de estar aqui, em cima. Aí vocês vão chorar. Hoje vocês vêm folgadão para a igreja. Não vou precisar cozinhar, nem lavar prato. Nem ir no supermercado. Vou comer e beber de graça. Mas quando Deus te der um ministério, ou te dá a palavra, você vai chorar antes da palavra, vai chorar durante a palavra, e vai chorar muito mais depois da palavra. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração. Santo Deus, culto glorioso, nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Uma palavra gloriosa, irmãos. Deus abençoou bastante neste sábado o Jardim Paulista. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook, tá bom, queridos? Ficamos aqui, deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade e apreciador da obra de Deus, almas testemunhadas. Fique com Deus.